A Michelin é uma empresa centenária, são mais de 130 anos de história. É uma das empresas líderes na produção e comercialização de pneus. Em todo o mundo, são 69 unidades com mais de 112 mil profissionais que juntos trabalham e contribuem para uma jornada de inovação que começou lá em 1889 e com a missão de fazer com que as nossas vidas sejam uma melhor vida em movimento. Para falar um pouco sobre a Michelin, sobre os processos comunicacionais da Michelin em ambiente operacional, nós vamos conversar agora com o Bruno Pietoso. Oi Bruno, tudo bom? Tudo bem, Cleide? Tudo certinho. E aí, vamos falar dessa empresa gigantesca, né, que está presente em todos os continentes, como que é, conta um pouquinho da história institucional da Michelin para a gente. Cleide, obrigado aqui pela sua visita, é um prazer receber vocês aqui para conhecer a Michelin, o site Campo Grande. O site Campo Grande da Michelin é um dos maiores do mundo da Michelin. Hoje a gente tem aqui 3 atividades, produzindo pneus de caminhão, pneus de ônibus, pneus de agro, mineração e construção, além de toda a parte de matéria-prima que é feita aqui. São mais de 3.200 funcionários que a gente tem aqui na fábrica e hoje a Michelin ela trabalha muita questão do movimento. Então a gente fala Michelin em movimento, é oferecer para os nossos clientes uma solução completa de mobilidade, atendendo desde todos os tipos de pneus, pneus para caminhão, pneus para trem até, que a gente tem isso também, para metrô, é muito usado isso na Europa, alguns lugares de São Paulo, algumas linhas de São Paulo também usam pneus, avião, enfim. Hoje a Michelin não é uma empresa só de pneus, é uma empresa de mobilidade. Muito interessante. O Bruno, e a gente tem aí um universo grande, tanto é um projeto, é uma empresa capilar, é uma empresa que está em todos os continentes, né? São 112 mil profissionais em todo o mundo. No Brasil, como que é a distribuição da Michelin, geograficamente? Bom, a Michelin hoje ela tem uma operação industrial forte aqui no Brasil. Na América do Sul, basicamente todas as operações industriais são concentradas aqui no Brasil. A gente tem 4 fábricas de pneu aqui, essa aqui de Campo Grande, que a gente fabrica essa gama de pneus que eu falei mais cedo. Temos uma fábrica em Itatiaia, que fabrica pneus de automóvel e também faz a parte de materiais metálicos que vão dentro do pneu. Temos também uma unidade em Guarulhos, que faz misturas, também tem uma unidade ali de pneus de bicicleta e pneus pneus não, são umas esteiras que a gente faz, que a gente chama de CTS, uma empresa do grupo chamada Camso, que lá a gente produz esteiras que são utilizadas muito na parte do agro para substituir pneus e dar uma maior performance para os veículos. E temos também uma unidade em Manaus, que faz a produção de pneus de motocicleta e bicicletas. Fora isso, a gente tem também 2 unidades de processamento de borracha natural na Bahia e no Espírito Santo. E a Michelin, ela sempre foi inovadora desde a sua fundação, né? Uhum. Então vocês têm inovação, segurança, qualidade de vida, sustentabilidade, entre os valores da Michelin. Pode falar um pouquinho? A gente tem um plano muito claro para 2030 e 2050. E esse plano ele é baseado, você vê em alguns lugares, a gente tem um foguete aqui, e o foguete tem 3 nomes nos motores, que 3 palavras nos motores, que é pessoas, performance financeira e planeta. Esses são os 3 propulsores que vão levar a gente a 2030 e a 2050 nas nossas metas, tanto para a gestão de pessoas, respeito às pessoas, diversidade. A questão da performance financeira também, que é muito importante, porque a gente precisa manter o nosso crescimento. E quando a gente fala crescimento, é crescimento baseado no retorno financeiro dos nossos produtos. A gente tem um produto de alto valor agregado, ter uma boa gestão das nossas operações, poder se basear na nossa marca. Então, todo produto que a gente tem que leva a marca Michelin é um produto que a gente pode considerar que tem qualidade, e isso é muito bom para a gente. E tudo isso a gente precisa, a gente fala que a gente precisa crescer para poder continuar investindo em inovação. Então, inovação é o grande diferencial da Michelin e a gente tem isso como prioridade, ainda manter esse espírito de inovação que a gente tem desde a criação da empresa. Tá?
E aí, por último, né, mas não menos importante, a questão do planeta, que a gente também tem investido fortemente nos materiais sustentáveis, na produção do pneu com materiais totalmente de origem orgânica e renováveis, e também na redução da pegada industrial dos nossos sites industriais. Tanto é que nossa meta para 2050 é zero emissão de carbono na produção de pneus e também na composição dos pneus. É muito importante ter esse olhar hoje, né? Olhar no futuro, nas próximas gerações, em como nós como pessoas e como organização traçamos aí esse caminho até o futuro, que é amanhã, né? Já começa amanhã dentro da vida de cada um, né? Bruno, então dentro desse universo gigantesco da Michelin, nós temos aí os processos comunicacionais, né? Então, vamos falar de uma empresa que está presente em todos os continentes do mundo, com mais de 100 mil profissionais. Como que estruturalmente acontece a comunicação nessa empresa? Perfeito. A gente tem um grande desafio nas unidades industriais, que é atingir o nosso público operacional, que a gente chama aqui de horistas, né? Que são os que trabalham em turno de revezamento e estão lá fazendo o pneu para o nosso cliente. Tanto quando a gente recebe até um cliente aqui, é interessante que a gente fala que te mostra o nosso organograma. A gente usa um organograma de cabeça para baixo. Quem está na primeira linha do organograma são o pessoal do operacional, o pessoal do chão de fábrica, que eles que estão em contato direto com o cliente. E toda a estrutura que a gente tem, gerencial, administrativa, estão ali para suportar essa equipe operacional que está lá fazendo o pneu para o nosso cliente. É ele que tem o contato direto com o nosso cliente, é o que sai da mão dele que vai para o nosso cliente. A segurança, a performance, tudo está na mão do operador. Um erro que ele comete ali, isso vai parar lá no cliente e gera um transtorno muito grande, não é o que a gente quer. Então, toda a comunicação para esse time, ela é uma comunicação que tem que ser simples, né, que eles consigam entender, e rápida. A gente viu desde dos últimos anos, tem mudado muito a comunicação. Ela tem sido cada vez mais volumosa e rápida, né? Então, o que você via, a quantidade de assuntos comunicados há 5 anos atrás, se for comparar hoje no volume de comunicação que a gente recebe, a importância que a área de comunicação ganhou dentro da estratégia da empresa, né? Você vê uma diferença muito grande. Isso reflete a quantidade de assuntos que são abordados hoje, esse volume é muito grande e a gente tem que ter uma forma de fazer, pelo menos o que é mais importante e prioritário, chegar para esse público. Eu não tenho, hoje, por exemplo, todos os nossos colaboradores têm e-mail, inclusive o pessoal operacional. Eles têm acesso às outras ferramentas, a intranet. Então, assim, eles estão incluídos hoje digitalmente. O que dificulta um pouco é que eles não trabalham diretamente no computador. Então, eles estão lá trabalhando na máquina, fazendo pneu. Então, eu não consigo ter o mesmo nível de atenção dele, no mesmo tempo dedicado dele no computador para dar atenção aos comunicados da empresa do que eu tenho hoje do funcionário administrativo. E é daí que a gente fala de uma estratégia multicanais, né? Então, além do e-mail, você tem outros canais de comunicação para esse público. Exatamente. Voltando a 8, 10 anos atrás, a gente tinha como canal alternativo o quadro de aviso de papel, né? Aquele velho mural lá que a gente bota os comunicados e tal. A gente tinha cerca de 40 quadros de aviso aqui na fábrica. E era um desafio para a área de comunicação manter isso atualizado. A gente tinha uma rede de pessoas daqui da fábrica que ficavam tipo pontos focais de comunicação, que tinham a tarefa de atualizar. Isso nem sempre funcionava bem e a gente fazia auditorias e via toda hora que tinha quadros de aviso desatualizado, com informações que não deveriam estar lá, que qualquer um pode pegar e botar alguma coisa ali, né? Então foi aí que a gente viu que a gente precisava de outra solução para complementar esses outros canais que a gente tem de comunicação da empresa. E aí a gente foi buscar soluções no mercado e veio a Progic como uma solução, porque era justamente a ideia que a gente tinha, era
poxa, a gente tem que ter... A gente já estava usando algumas televisões com aquele esquema de pendrive, aí bota o pendrive, aí... Mas assim, basicamente você acaba tendo o mesmo problema do papel, né? Então você vai lá, tem que carregar o pendrive, vai lá, bota o pendrive, alguém pega, some com o pendrive, desliga a TV, você não sabe se ela está ligada, desligada, ou bota outra coisa. Então a gente procurou soluções no mercado, a gente encontrou a Progic, que veio de encontro, veio até, excedeu a nossa expectativa, porque além de, não é simplesmente ter uma TV lá conectada, que a gente passa um vídeo, passa alguma coisa, não, tem toda a questão das soluções, dos serviços que vem agregado ao serviço geral de vocês, com os templates que a gente pode utilizar, os conteúdos, também as editorias que vocês mesmos geram, que ajudam a gente até quando a gente tem que comunicar tipo um Outubro Rosa, um Novembro Azul, isso traz, né, toda a inspiração às vezes para outras campanhas, mas foi uma solução que superou o que a gente precisava até. Legal. Uma das estratégias que a gente reforça ali quando a gente está fazendo a construção de canais de comunicação é justamente poder promover por meio do digital uma comunicação que abraça o colaborador. Ambientes de passagem, ambientes de descanso. Então, aonde ele chega, você tem esse impacto natural da comunicação que difere do mural físico, que continua ainda tendo o seu propósito. Muitas empresas utilizam o mural físico ainda para deixar aquelas comunicações mais perenes, gestão à vista, por exemplo, gráficos de produtividade. Então, com relação às ambiências na Michelin, onde estão as TVs? Então, a gente tinha aquela questão dos 40 quadros de aviso que ficavam nos mais diversos locais. E a gente via que nem sempre era o melhor local, porque ou eram lugares muito de passagem, ou eram lugares que o foco não era esse, era uma sala lá de controle da produção, de indicadores, eu tinha um quadro de aviso lá e não é, ali eu tenho que falar de gestão à vista, né, como você falou. E aí eu não quero a comunicação interna ali. E aí a gente viu que a melhor oportunidade que a gente tinha era nos restaurantes. Então a gente tem 2 restaurantes aqui na fábrica e a ideia foi a gente fazer, colocar ali a maior parte das TVs, onde a pessoa está lá almoçando e a gente com programações rápidas, enquanto ele almoça ali, que ele tem 40 minutos de almoço mais ou menos, ele consegue ver tudo que está programado para que chegue a ele, todas as informações que devem chegar a ele, né? E ali a gente viu, né, o principal lugar é o restaurante, a gente tem também as áreas de convivência, então tem 2 áreas de convivência grandes, na saída dos restaurantes também a gente tem TV ali, e nas entradas principais da fábrica, que a gente chama dos ateliês, né, de produção. Então cada fábrica, a gente tem aqui 3 fábricas, e elas têm algumas entradas, a gente colocou TV na porta de todas essas fábricas. O Bruno, uma das questões que é muito pensada e cogitada pelas empresas num projeto de TV corporativa digital que exige segurança de rede e exige uma boa conexão. Como que foram tratadas essas 2 questões aqui na Michelin? Foi uma preocupação que a gente teve, até por conta do custo de infraestrutura que a gente imaginou inicialmente, que a gente teria que ter cada ponto com cabeamento de rede, com toda aquela infra necessária para funcionar. E aí a solução da Progic é muito bem, que ela é muito versátil e ela usa o Wi-Fi, então foi uma coisa que facilitou bastante. A gente tem um Wi-Fi corporativo aqui na empresa em diversos pontos, tem uma cobertura boa. Isso aí faz parte de todo aquele projeto de digitalização que a gente está tocando aqui nas fábricas. E isso facilitou muito a instalação. A Progic também nos auxiliou, a gente como área de comunicação, e a gente tendo que validar essa solução junto ao pessoal de TI. A Progic prestou muito auxílio, a gente fez algumas reuniões, e ali os técnicos da Progic com os técnicos da área de tecnologia da Michelin conversarem, a gente conseguiu chegar numa solução para a gente conseguir homologar os aparelhos e a solução da Progic como uma solução confiável para utilizar a rede da Michelin. Então isso foi muito bom e o padrão de segurança que a gente tem aqui nas nossas aplicações é muito alto, então significa hoje que a Progic ela atende esses requisitos de segurança aí que são tão importantes hoje nesse mundo que é
esse contexto hoje que a gente vive de cyberattack, de todas as coisas, sequestro de dados, todos esses perigos hoje que o mundo corporativo está correndo aí dentro da questão cibernética aí. Sim, esse é um dos pontos que a gente trabalha intensivamente, que é para poder garantir a segurança da informação e a confiabilidade do projeto, né? Isso aí. Bruno, e aí quando chegou a TV, normalmente os clientes falam que é um divisor de águas, né? Quando eu tinha lá toda uma comunicação, hoje a gente até brinca, uma comunicação analógica, né? E aí você traz o digital e você traz justamente o que a Michelin fala do movimento, você traz movimento para a sua comunicação, você traz uma dinâmica e você consegue comunicar em tempo real, né? Você fala com todo mundo ao mesmo tempo, comunicados emergenciais que precisam ser veiculados em determinado dia e horário, você consegue trazer uma comunicação simultânea, né? Como que foi a chegada da TV corporativa aqui na Michelin? Olha, a chegada foi muito bem recebida, né? O público operacional gostou bastante, porque eles viram ali que foi uma coisa que foi feita para eles, né? Pensando em dar uma comunicação melhor para eles. Eles acabaram aceitando muito bem, eles gostaram, o feedback foi muito positivo. E hoje o seu colaborador está na TV? Sim, a gente tem usado muito a TV para reconhecimento. E o colaborador ele se vê ali. Então a gente tem com algumas atividades nossas aqui, algumas fábricas que a gente tem aqui dentro do site, programas de reconhecimento dos colaboradores e lá eles aparecem na foto lá, o funcionário tal, da atividade tal, fez um trabalho bacana nesse sentido aqui, e aparece a foto dele lá e ele se vê lá, isso é muito legal. Hoje a gente usa muita TV para comunicar determinadas ações que precisam da interação do colaborador. Então, se eu vou ter abre um período de opção, por exemplo, para vale refeição, se eu vou escolher, se eu vou querer crédito em alimentação ou refeição. A gente ali faz a comunicação de uma forma bem, né, que chame a atenção e com o QR Code na tela, ele consegue do celular dele já entrar num Forms aberto lá, como ele já consegue botar os dados dele ali, mesmo às vezes estando sem acesso ao nosso sistema, ele consegue lá entrar e já fazer a opção dele e tipo, de forma digital, rápida, sem ele ter que ir lá no RH, entregar um formulário em papel, tudo. E ainda tem uma parte boa, que hoje a fábrica funciona 24 horas por dia. Então tem gente trabalhando aqui de meia-noite às 8 da manhã. Em que horário que ele vai lá no RH entregar a opção dele do benefício? Então, com todo esse pacote de digitalização e a TV é uma parte essencial desse pacote, a gente consegue ter muito mais serviços para o colaborador de uma maneira mais prática, mais ágil, mais moderna e rápida, né? Ô Bruno, foi necessário fazer alguma campanha interna para que você tivesse adesão a essas comunicações colaborativas na TV, ou isso foi aceito de uma forma mais natural? Isso foi fluindo, assim, a gente não fez uma grande campanha específica, agora você pode fazer a sua opção aqui, assim e tal. A gente começou a usar o QR Code, a gente viu, né, que as pessoas começaram realmente a usar. Eu acho que um pouco que pegou essa cultura do QR Code foram as ações que a gente faz, muita ação na saída do restaurante. Então, quando é um assunto, né, que a gente demanda uma ação, demanda uma participação do colaborador, a gente faz uma ação na saída do restaurante para pegar esse colaborador e explicar, e geralmente a gente usa o QR Code, entra aqui no QR Code para fazer sua opção, entra aqui no QR Code para participar de um sorteio de alguma coisa que a gente está fazendo agregar essa comunicação que a gente está trabalhando. Então isso foi entrando. Hoje o pessoal sabe lá que tem um QR Code é porque tem alguma coisa para alguma ação ou algum saiba mais, alguma coisa que ele apontando o celular ali ele vai ter mais informação ou passar as informações que a gente precisa. Um call to action muito efetivo então na TV, né? Exatamente. Isso é importante porque muitas vezes os gestores têm alguma
dificuldade em visualizar essa aderência ao digital e a mudança do mindset, da não colaboratividade para colaboratividade. Então tem empresa, inclusive, que opta em não usar porque tem receio de como vai ser esse retorno do profissional em ambiente de operação. Então a gente viu que aqui na Michelin isso aconteceu de uma forma natural, aos poucos, gradativamente o pessoal já foi aderindo às ações, as chamadas para ação ali via TV, né? Exatamente. Aqui flui bem, as pessoas estão usando, elas até estranham às vezes se tem alguma coisa que deveria ter uma complementação de informação ou um call to action e não tem, né? E aí, às vezes até a gente recebe e-mail deles perguntando, não, mas isso aqui, quando que vai sair mais informação? As pessoas buscam, né? Então, quando a gente tem uma interação dessa já na comunicação, é já mais satisfatório para os empregados, porque eles já podem obter todas as informações que eles precisam. Bruno, e agora a gente já chega aos mais de 3 anos de TV corporativa, de um projeto que ele é efetivo, ele é um projeto em mão dupla, ele conversa muito de perto com o seu público de interesse e a gente entra na segunda fase do projeto, né? Então, Cleide, a gente quer seguir com o projeto, a gente viu que funciona, a gente viu que é uma ótima solução, foi muito bem aceita pelo público. E a gente vai partir agora para essa segunda fase, que é acabar de vez com o papel na comunicação. E a gente está substituindo os últimos 2 quadros de aviso que a gente tem, que ficam em posições estratégicas nas saídas dos restaurantes, que é ali que todo mundo passa todo dia, por um mural digital, né, que a gente está chamando ainda. E ali a gente vai ter a solução da Progic em 6 telas, colocando ali as principais comunicações, que ali é um formato mais de comunicação tradicional. Então, se eu tenho uma nota de comunicação oficial da empresa, ela vai estar lá nessa tela, ao invés de eu imprimir ela e colocar no mural, ela vai estar lá na tela para ver e associada a outros conteúdos que a gente vai conseguir colocar ali também. Bem legal, aí já fecha esse projeto, aquela história que eu falei da comunicação que te envolve, que te abraça, que te encanta, por onde você passa no ambiente de operação, no ambiente corporativo, né? Bruno, muito obrigada pela entrevista e por nos receber aqui hoje. Claro, foi um prazer receber vocês aqui. Eu quero que vocês voltem aqui quando a gente estiver com o nosso quadro de aviso digital implementado aí para mostrar como é que está funcionando. Com certeza voltaremos. Obrigada. Tá bom? A vida em movimento. A comunicação que movimenta e comunica em ambiente operacional. Esse foi o case da Michelin. Se você quiser ver outros cases tão bacanas quanto esse da Michelin, entre no nosso site, acesse Histórias de Sucesso e veja mais. Você vai gostar!